years, so that's how I got to be the sharpest crayon in the box, just in case you were wondering. Ela tem me afiado e me melhorado há She did it. 4 anos. É assim que eu sou o giz de cera mais afiado da caixa hoje. É culpa dela. Iron sharpens iron. Crayon sharpens afia o crayon. ferro. O giz de cera afia o outro. So, we're going to start. I'm going to ask AT&T to please put it up on the screen. Então a gente vai começar, vou colocar na tela aqui. And we're going to work our way through this together. Make it as big as you can, please. E nós vamos trabalhar isso aqui juntos. Deixa o maior que você Now, for those who are like me and they're praying about developing cataracts, if you go to the Yadi website, you can find it under New Sermons. If you go to the Yadi website, you could find it under New Sermons. Para aqueles de vocês que querem, como eu, desenvolver catarata e não ver nada de hoje, vocês podem encontrar no site da IAT, lá no Centro de Aprendizado, em Novos Sermões. Can you make it a little bit bigger? Okay, well, I trust you. Okay, we will analyze Nós analisaremos the name Yahusha o nome Yahusha with the familiar Shua ending. com esse sufixo normal, Shua. I would say 98 to 99% of the modern Messianic. Eu diria que 97 a 98% dos messiânicos modernos, Nazarene movement. No movimento nazareno. More the Messianic, not so much the Nazarene. Mais dos messiânicos do que dos Nazarim. Have fallen into the cult. Caíram numa seita. And the trap of rabbinic Judaism. E a trapaça do judaísmo rabínico. This is a trap. Isso aqui é uma armadilha. And because they have not seen the light. E porque eles não viram a luz. And because they choose not to study the scripture. E porque eles escolhem não estudar as escrituras. Ipso facto and yet sadly. Por conta disso, e ainda assim, infelizmente, they are in a cult. Eles estão numa seita. Now I understand that as a broad brush. Now again, if you cannot consider truth or new truth, then you're immature and you'll sign off and go listen to lie, 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 lie. I know how to make seat message. Bye. Enjoy your Shabbat. This is for people who don't mind being challenged. Agora, essa mensagem de hoje vai desafiar vocês, e se vocês não estão abertos a serem desafiados com nova revelação, vocês vão sair daqui e vão para aqueles ministérios lá de lá, vamos fazer de vamos cantar essa musiquinha tal, vamos fazer isso e aquilo. Se vocês não conseguem ser desafiados, hoje não é para vocês. What I saw today, I never knew, and I don't think a lot of folks did. O que eu vi hoje, eu nunca soube e eu acredito que muita gente também não viu. We know that the rabbinate rejected Yahusha. We know that the rabbinate rejected the Brit Hadashah. Nós sabemos que o rabinato rejeitou Yahusha, nós sabemos que o rabinato rejeitou a Brit Hadashah. But there are certain things that we do not ascribe to the Pharisees. Mas há certas coisas que nós não escrevemos para os fariseus. Including the cult of Yeshua. Inclusive o culto de Yeshua. Now, this is not for me. I'm not going to make this about salvation. Eu não vou falar disso aqui em relação à salvação. Now, granted, some people will. Agora, certas pessoas vão. That if you don't say their name correctly, you're not saved. Couldn't hear you, Yosh. Algumas pessoas vão fazer isso aqui como se falasse de salvação. I am not going to make this about salvation. Eu não vou fazer disso aqui sobre salvação. Because I would do you injustice and you would shut off and you'd start thinking and wondering rather than paying attention. Porque eu lhes faria injustiça e vocês se perderiam e começariam a ficar pensando ao invés de prestar atenção. So, I'm going to tell you right off the bat. Eu vou dizer aqui de primeira para vocês. Is it a salvation issue? That's between Yahuwah, Yahusha, and the individual. É um assunto de salvação? Isso é entre Yahusha, Yahuwah e o indivíduo. My job is to expose the works of darkness. O meu trabalho é expor as obras das trevas. And we've been drinking from a cup of salvation and a lie of demons at the same time, and we didn't even know it.
E nós temos bebido de uma taça de salvação e uma taça de mentiras do demônio sem nem saber. Let's start our journey in Shemot chapter 20, verse 7. Vamos começar nossa jornada em Shemot, capítulo 20, versículo 7. Shemot chapter 20 and verse 7. Shemot 20, versículo 7. Now, at times you may be able to see in Bible Hub. Would that be easier? No, what would be easier? No, I mean we can go back and forth. But which would be a bigger picture? Go to Bible Hub then. But then we have to come back to this. The Hebrew here, O hebraico aqui, we know this as the third commandment nós conhecemos esse aqui como o terceiro mandamento out of the Eser Hadvarim, das Eser Hadvarim. and it reads, E se lê da seguinte forma. and I'm going to pick it up in the middle, Eu vou começar aqui do meio, unless I get the whole thing on the screen. menos que eu consiga o negócio todo aqui na tela. Let me know when you get all of Exodus chapter 20, verse 7 on the screen. Yeah. Correcto. And I'll get it here on my screen. So we have the whole verse. And then we'll go back to the notes. You got it up? Okay. Tov. Very tov. Lo tasha et Shem Yahuwah. You shall not grab or take Não tomarás ou agarrarás Aleph Taf, the name of Yahuwah Aleph Taf. We know o nome that. de Yahweh Aleph Tav. Nós sabemos quem é esse. Does everybody know who Aleph Taf is? Alguém aqui sabe quem que é o Aleph Tav? I said, does everybody know who Aleph Taf is? Alguém aqui sabe quem que é o Aleph Tav? That's Yahuwah Yahusha. Yahweh Yahusha. You shall not take Aleph Taf's name, which is Yahuwah. Não tomarás o nome do Aleph Tav, que é Yahweh. Both the Father and the Son are named Yahuwah. Tanto o pai quanto o filho são nomeados Yahweh. Go a little bit lower, please. Alohecha, your aloha, Alohecha, o seu aloha. leshava. 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 I want you to highlight. Can you highlight that word? Leshava. That means a whole bunch of what it means. Isso significa bocado do significado. I said that means a whole bunch of what it means. Isso significa bocado do que significa. Ki lo yinaka, because Yahuwah will not dismiss Kilo or inacha. hold without guilt. Pois Yahweh não dispensará ou não terá ele inocente. Yahuwah et or at. Yahweh at. Keep going. Asher, those who Yisha take. Asher, aqueles que Yisha, que tomam. Et Shemo, Aleph Tav Shemo, his name. At Shemo, o nome do Aleph Tav. Or the name of Aleph Tav. Ou o nome do Aleph Tav. Leshawa. Leshava. Okay, now I pronounce it according to modern Hebrew. Eu estou pronunciando de acordo com o hebraico moderno. Now, the last word in Exodus 20, verse 7 is pronounced today Leshava. A última palavra de Êxodo 20, versículo 7, hoje se pronuncia Leshava. Now go up earlier again. We're going to see this word 2 times. Nós vamos ver essa palavra duas vezes. We see the word Leshava 2 times in Exodus Shemot 20 and verse 7. Nós vemos a palavra Leshava duas vezes em Êxodo 20, versículo 7. Now, the word as is pronounced today, Shabbat, A palavra como é pronunciada hoje, Shavá, because the modern Hebrew pronounces the Vav or the U as a V. ela é pronunciada assim porque o hebraico moderno pronuncia o Vav ou U com um som de V. Can I get a witness here? The modern pronunciation Va is a rabbinic trap to establish
you as part of their cult. Essa pronúncia de v aqui é uma dispositivo rabínico para fazer de vocês parte da seita deles. Through the subtleness and craftiness of wordsmithing. Satan is an expert in cunning wordsmithing, like a locksmith or a blacksmith. He manipulates and changes words, so you think he's Yahuwah, and you think Yahuwah is Satan. Através da sutil e astuta mudança da ferraria de palavras, assim como se tu é um ferreiro ou um chaveiro, Satanás muda as palavras para fazer você pensar que está falando a coisa certa, mas de acordo com o plano dele. Um forjador de palavras. So the first thing I'm going to do is pronounce it correctly. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pronunciar isso aqui corretamente. Shua. Shua. Before the rabbis put in the Middle Ages, in about 1400, actually it was the Masoretes started as early as 1000 AD. Então, antes dos maçoretas começarem a colocar esses pontos, que foi um pouquinho antes, foi no século X, no ano 1000 depois do Mashiach, they gradually changed the pronunciation of letters and words, and then they topped it all off by adding vowel pointing to the letters. Eles gradualmente começaram a mudar o som e a pronúncia de certas palavras, e então eles toparam isso com os pontos e riscos de vogal nas letras. So the way that word is supposed to read Então a maneira como essa palavra tem que ser lida is shua. é shua. Okay, not shava, but shua. Não shavá, mas shua. Everybody with me here? Todo mundo comigo até agora? Okay. So, the suffix shua O sufixo shua means the following: significa o seguinte: vanity, vaidade, nothingness, nada, falsehood, falsidade, emptiness, vazio, false witness. falsa testemunha, Put the notes back up, please. False testimony, falso testemunho, a lying word or a lying tongue, uma língua ou uma palavra mentirosa, the ignoring of a name or truth, ignoring, ignorar, seja de um nome ou uma verdade, ignoring the true name, ignorar o nome verdadeiro, using his name in an untruthful manner, usar o nome dele de uma maneira inverdadeira, all designed to make you pronounce the shua, todas projetadas para fazer vocês pronunciarem o shua, and today it's pronounced shava. na verdade era chá, mas eles pronunciam hoje shavá. So the word shua means a desecration, ignoring, removing, bringing to vain, emptiness, and bearing false witness about me. Então a palavra shuá significa ignorar, devastar, trazer um falso testemunho e trazer nada o meu nome, diz Yahweh. Today it's shava. Hoje To hide the shua. Why would the rabbis want Shua. to change shua, por que os rabinos which means to mudariam eliminate, to shuá, eradicate, to destroy, eliminar, erradicar, through vowel destruir, pointing and then letter pronunciation? Why would they want to change it to shava? através dos pontos de vogal e então na pronúncia posterior mudar para shavá? Rivka, you're a wise virgin. Why would they want to do that? Rivka, tu é uma virgem sábia. Por que eles What, fariam what, isso? what would be the motive of the rabbis to turn the word shua into shava? Qual seria o motivo para os rabinos transformarem a palavra shuá em shavá? To hide what they're doing. Para esconder o que eles estão fazendo.
When they don't use the Father's true name and they say Hashem, Adonai, Elohim, all these weird substitutions, they are violating the third commandment and the prohibition, you're not listening, of making Aleph Taf name Shua. Quando eles fazem isso porque eles querem esconder, porque quando eles usam Adonai, Hashem, Elohim e todos esses títulos ao invés do nome de Yahweh, eles estão basicamente quebrando o terceiro mandamento e tentando esconder essa proibição de fazer do nome de Yahweh Shua, vazio. Now the original word, as we see on the screen, Agora, a palavra original, como nós vemos na tela, Shin Vav Aleph, is Shua. Shin Vav Aleph é Shua. Shua is like stealing and murder. You cannot shua when you're referring to Aleph Taf. Shua é igual roubar e assassinar. Você não pode shua quando se trata do Aleph Taf. Everybody that's saying Yeshua is in big trouble. Então todo mundo por aí que diz Yeshua está em graves problemas. He says, when you refer to Yahuwah Aleph Taf, you cannot bring his name into Shua. And Satan goes, you know what his name is, Amos? You're out of the church. Don't you want to know his name? Hey, here's his name, Yeshua. Yahweh falou literalmente isso. Não trarás o meu nome Yeshua ao vazio. Aí o que Satanás faz? Você é da igreja, rapaz. Você quer saber o nome verdadeiro dele? Yeshua. Tá aí, ó. Perfeito. Masculine noun. É um substantivo masculino. Quem nos problema? Emptiness, vanity, falsehood, false testimony. Vazio, vaidade, falsidade. Uselessness. Inutilidade. Evil. Mal. Watch this. Olha aqui, ó. Shua can mean, depending on the context, idolatry. Shua pode significar, dependendo do contexto, idolatria. Yeshua, Yahuwah is an idol. Yeshua, Yahuwah é um ídolo. Yahusha, Yahuwah is nothing. Yahuwah é nada. Yahusha, Yahuwah is destruction. Yahuwah é destruição. Yahusha, Yahuwah is a false witness of the Father. É uma falsa testemunha ao Pai. Yahusha, the Father sets up and declares himself an idol. Yahuwah se estabelece e se declara um ídolo. Yahusha, Yah is worthless in our lives. Worthless. Nothing. Empty. Yahusha, Yahweh é vazio nas nossas vidas. Não tem valor, não é nada. Somebody in this congregation is going to say Chas v'chalil. Alguém nessa congregação vai dizer Chas v'chalil. Yes, he is. Right at that point. Chas v'chalil. Nesse ponto a pessoa vai dizer Chas v'chalil. Do I know my sheep? I do. Eu conheço minhas ovelhas? Sim. Which means Yah forbid. O que significa que Yah não permita. From the root word Shin Aleph Hey, da palavra raiz Shin Aleph Hey, it means to rush, to destroy and devastate. Que significa correr para destruir e devastar. So when we say Yahusha, Yah forbid, it says Yahuwah rushes to destroy and devastate our lives. Então quando nós dizemos Yahusha, nós estamos dizendo if this doesn't bother you, it sure bothers me, I'll tell you that. Que Yahweh não permita, nós estamos dizendo que Yahweh corre para destruir e devastar. Se isso não incomoda vocês, deveria, porque não incomoda. And most of the people you meet in the Messianic movement are Yahusha people. E a maioria das pessoas que você conhece no movimento messiânico são o povo de Yahusha. No, I'm not sitting in judgment of you. Is it a salvation? Is it not? Maybe someone more bold than me, could you imagine that? May tell you it's a salvation issue. I'm not going to tell you that because I want you to pay attention. I don't know. Yahuwah is the judge, but I do know what is written. Eu não vou sentar aqui e julgar vocês dizendo que isso aqui é um assunto de salvação ou não. Eu não sei. Talvez alguém mais ousado do que eu, pode imaginar isso, vai chegar aqui e dizer para vocês que é uma questão de salvação. Yahweh é o juiz. Eu não sei. Eu só sei o que está escrito. The Greek cognate, o cognato grego, for the word sha'a, para a palavra sha'a, is the Greek's
Strong's 3152, é o grego 3152, matoites, mataiotes, nothingness, garbage, vanity, futility, nada, vaidade, futilidade, mitoites. mataiotes. Another Greek word for cognate for shua, vain, nothing, emptiness. Outra palavra cognato grega para essa shua, essa vaidade, essa nada, essa Scroll up, please. inutilidade, Is the Greek word kenos. é a palavra grega kenos. Somebody stay with me. Alguém fica comigo aqui. The word shua in Greek can be translated and often is kenos. A palavra shua pode ser e frequentemente é traduzida no grego como kenos. And what do we know about when Yahusha emptied himself? E o que nós sabemos quando Yahusha se esvaziou? According to Philippians chapter 2, De acordo com Filipenses capítulo 2, and through the kenosis, e através da kenosis, he was able to become our savior and not without us dying and being destroyed at his very sight, at his very countenance, at his very presence. ele conseguiu se esvaziar para ser nosso salvador e não matar a gente com a própria visão, com a própria aparência dele. So he kenosed, or he made himself as nothing, Então ele se fez kenos, ou ele se fez nada, as a nobody, as a thief, como um ninguém, como um ladrão, so he could hang as our savior. para que ele pudesse ficar pendurado como nosso salvador. Chose not to save himself through the kenos or the kenosis, where he was Yahuwah. He could have levitated off of the cross, but he chose not to because he was in the process of fulfilling the Father's will, and the Father's will is and was kenosis. Ele se esvaziou para salvar a nós. Ele é Yahusha, ele podia ter levitado da cruz e se salvado, mas não. Ele escolheu permanecer lá através da kenosis ou da kenos, do esvaziar, para salvar a nós, porque o plano original do Pai era que ele se esvaziasse. Now, kenos is okay Kenos é ok. when the Father empties himself of certain attributes of deity to become Yahusha and die as our Savior. So when he kenoses, okay, it's okay because that's the means that by which he's chosen to save us, right? Quando o Pai passa pela kenos, pelo processo de esvaziamento, que é de alguns aspectos da sua divindade para salvar nós, beleza, porque esse era o plano dele, que ele se esvaziasse pela kenosis para nos salvar. But we are not to shua or kenos his name. Mas nós não podemos shuá ou kenos o nome dele. He shuad and kenosed himself because of his love for us and for his creation. Ele se kenos e se shuá por nós, para nossa salvação. And he expects us to respond in gratuity. E ele espera que nós respondemos com gratidão. By never shuaing Aleph Tav or kenos, same thing, his name. Ao nunca fazermos shuá ou kenos o nome dele, mesma coisa. So he went through the kenosis to rescue us. Então ele passou pela kenosis para nos resgatar, to come to earth. para vir para a terra. But now that we know him and we know that there is no other name given under heaven among men, we cannot take that name and bring it to kenos. Mas agora que nós sabemos que não há nenhum outro nome abaixo dos céus dado entre os homens, nós não podemos pegar esse nome e transformá-lo em kenos, em algo vazio. We cannot empty Yahusha, not Yeshua. We cannot empty Yahusha of his real name. Nós não podemos esvaziar Yahusha, transformando ele em Yahshua. Nós não podemos Yahshua o nome de Yahusha, esvaziar o nome de Yahusha. Yahshua is a violation of the third commandment in the most literal sense, and it is the establishing of a different Messiah, and an idol Messiah, and in order to worship an idol Messiah and bring his name to vain emptiness and bear false witness, you must do what? You must construct false altars. False altars.
Yahshua é uma violação direta do terceiro mandamento, basicamente na sua forma mais literal, e fazendo isso nós estamos esvaziando o nome do Mashiach, criando um Messias novo. E através da criação desse Messias novo, nós estamos dando falso testemunho através dele. E nós damos o falso testemunho construindo altares falsos. When you establish an idol, Quando tu estabelece um ídolo, didn't we just learn a gente não acabou de aprender that the suffix shua means idolatry? que o sufixo shua significa idolatria? Didn't we just learn that? A gente não acabou de aprender isso? Hello? Were you here or were you somewhere else? Vocês estavam aqui ou estavam em outro lugar? Shua is idolatry. Shua significa idolatria. One of the meanings of shua is idolatry. Um dos significados de shua é a idolatria. That's why Yahuwah says in the second commandment and the first commandment, I am Yahuwah, you shall have no other idols before me. And then the very next command, by the way, you shall not make my name an idol. Number one, you shall not have an idol. And if you don't want to have an idol, you shouldn't make my name an idol. Because if you're going to make my name an idol, you might as well have idols. How come number 3 follows number 1 and number 2 in order? O mandamento número 1 e número 2, Yahweh fala, me ama com todo o teu coração, sem mente e força, e não tenham ídolos diante de mim. E aliás, número 3, não façam do meu nome um ídolo, porque se vocês fizerem o meu nome um ídolo, vocês criaram um ídolo. Então vocês podem fazer quantos ídolos vocês quiserem. Como é que o mandamento número 3 segue em ordem o 2 e o 1? So if there's somebody named Yahusha, which means Yah is a nothing, he's vain, he's empty, he cannot save, he's a nobody, he's an idol, then by all means you need altars and you need platforms, right? To worship this persona. Então, se tu tem alguém chamado You call them Yahshua, churches. You call them messianic synagogues. Yahuwah calls them false altars. Why don't you call them what Yahuwah calls them? se vocês adoram uma pessoa chamada Yahshua, que basicamente significa Yahweh é vazio, Yahweh não é nada, Yahweh não serve, não tem valor, você tem que, por todos os meios, construir altares falsos, porque os verdadeiros têm outro nome escrito. E por que vocês chamam de igreja e sinagoga, e se o Yahweh chama isso de falsos altares? Por que vocês não chamam do que realmente são? So you could say this is not a big thing. Really? Well, why is it the third commandment? Vocês podem dizer, isso aqui não é nada grande. Sério? Por que é o terceiro mandamento, então? Why does Yahuwah warn you not to do it? Because the consequences may be detrimental and irreversible, not only to your walk on this earth, but to the possibility of an eternal existence. Por que isso aqui é o terceiro mandamento que pode alterar a tua caminhada não só na terra, mas pode alterar o que vem depois dessa existência terrena? Because Satan is a master wordsmith, he's a craftsman, and how did he get our first parents to fall? Porque Satanás é um ferreiro de palavras, ele é astuto, ele é inteligente. Como é que ele fez os nossos primeiros pais caírem? Let's think back. Vamos pensar em retrospecto. How did he get our first parents to fall? Como é que ele fez os nossos primeiros pais caírem? Yahuwah hasn't said. Yahweh não disse. Let me tell you what this means. Deixa eu dizer para vocês o que isso aqui You significa. shall not die. Vocês não vão morrer. It doesn't mean you shall not die. Não significa que vocês não vão morrer. It means that your eyes will be open Significa que os seus olhos vão ser abertos. and you'll be like Elohayim. E vocês serão como Elohayim. Oh, that's what it means. Ah, é isso que significa, então. So he's been playing with words to deceive people and transfer them from possibility of the kingdom of light into secure the surety of damnation in the kingdom of darkness. And he uses words and he questions the word and then he twists the word and gets you to believe that the twisting is the correct. E ele faz isso através de enganar as pessoas ao longo das gerações para que eles troquem a certeza do reino da luz, do reino de Yahweh, para essa outra suposta certeza do reino da escuridão. E ele usa o quê? Palavras. Ele pega a palavra, torce a palavra, cria as próprias palavras e através delas engana a gente. So you who say Yeshua, Então vocês que dizem Yahshua, how do you feel now? como é que vocês se sentem agora? If it was me, I'd feel upset and angry that I've been lied to. Se fosse eu estaria com raiva porque mentiram para mim. I'd be upset at all the people that told me it was the same thing. Eu estaria indignado com todas as pessoas que me disseram que era a mesma coisa.
Oh, Yahweh and Satan is the same thing. Ah, Yahweh e Satanás é a mesma coisa. Yah saves and Yahweh is vain and empty and cannot save. Oh, that's the same thing. Yahweh salva e não, Yahweh é vazio e não serve para nada. Não, é a mesma coisa. Os dois termos são iguais. So to destroy and give life is the same thing. Então, destruir e dar vida é a mesma coisa? To bring to fruition and give you a bright future in immortality and incorruption is the same as vanity, emptiness, death, bearing false witness, and idolatry. It's the same thing. So if it's not the same thing, your blood ought to be boiling right about now, because Satan has used religious leaders to lie to you and not to teach you this stuff. Então, te dá um futuro brilhante, te dá um futuro seguro no cuidado de Yahweh, e destruição e devastação e vazio são a mesma coisa? Então, o sangue de vocês deveria estar borbulhando agora, porque líderes religiosos foram usados para mentir para vocês e dizer que era a mesma coisa. And instead of getting angry at this preacher, Ao invés de ficar com raiva desse pregador aqui, you should be angry at the enemy, vocês deveriam estar com raiva do inimigo, who says, has Yahweh said? que diz, Yahweh disse? And did Yahweh really mean this? Yahweh realmente estava querendo dizer isso? It's all the same. É a mesma coisa. Shua, Shua, he knows your heart. Shua, Come Shavá, on, friends. ele conhece o coração de vocês, amigos. Vamos lá. Don't split hairs over this. Não fiquem criando cabelo branco por causa disso. So he's challenging us. Então ele está nos desafiando. He's challenging us. Ele está nos And the challenge desafiando. has only begun. God willing, I've just gotten started. E o desafio só começou. Se Yah permitiu, eu só comecei. Now you know why I've been drinking all morning. E eu sei que eu estou bebendo a manhã inteira. Because not everybody's going to like this message. Porque nem todo mundo vai gostar dessa mensagem. Now, again, I want to reiterate, is it a salvation issue? I'm not going to make a declaration for two reasons. What if I'm wrong? And what if I'm not Yahuwah? De novo, isso é uma questão de salvação. E eu não vou dizer para vocês se é ou não, porque primeiro, e se eu estiver errado? Segundo, e se eu não for Yahweh, que eu não sou? Right? I'm not Shaquille O'Neal. I don't own Papa John's. I deliver pizza. Eu não sou o Shaquille O'Neal, eu não tenho o Papa John's, eu só entrego as pizzas dele. All right? I'm not Shaquille O'Neal. All right? Eu não sou o Shaquille O'Neal. But if I wasn't saved and keeping Torah, I'd be a shakaroni disciple. Pepperoni and pizza, shakaroni. Mas se eu não fosse salvo, eu seria um discípulo da Yes, I would. I'm coming Seria. clean, OG. But it's the Father that's stopping me from the pepperoni. Praise Mas Yah. é o pai que me impede da pizza de pepperoni. Louvado seja Yahweh. Se não fosse por ele, He's looking out for my health. ele está olhando pela minha saúde. No, let's make sure that we're not twisting Exodus 20 verse 7 and there's no other proof. Let's make sure that we're not trying to pull a fast one on Yahuwah's people. Vamos nos certificar aqui que a gente não está torcendo o Êxodo 20, versículo 7, que só tem uma prova. Não. Vamos se certificar de não estarmos torcendo a palavra de Yahweh, enganando o povo. Please put the teaching back up. Tehillim 31:6. Tehillim 31:6. Hashomrim habali shua ve'ani al. That means in verse 6, Isso significa no versículo 6. shomer, like shomer Shabbat, guarding, right? Shomer, guard. Those who guard idols. Aqueles que guardam ídolos, igual shomer, aqui, ó, shomrim, shomer, guardar, aqueles que guardam ídolos. What kind of idols? Shua, vain, empty, nothing, pieces of crap idols. Que tipo de ídolos? Shuá, vãos, pedaços de nada, esses ídolos. Pero ve'ani al, but I alone am al. Veani al, mas eu sozinho sou al. There are those who regard Shua, Aqueles- Yahshua, some idol, turning me into an idol, and Yahuwah says, no, I am not an idol. I am Elohim, Elohayam. There it is, verse 31, Psalm 31, verse 6. There it is. I am not Shua. I am Yahuwah Elohayam. Aqui tem algumas pessoas que se importam com ídolos, eles guardam Yahshua, ídolos vãos, mas eu sou Yahweh Aloha, eu sou o único, eu não sou vazio.
Ani al, Ani al. or as they say, el, but there's no E in Hebrew, so it's not el, it's al. Ou como eles dizem el, mas não tem E em hebraico, então é al, não é el. That's another thing I had to unlearn. Isso foi outra coisa que eu tive que desaprender. Now let's go to one of our favorite verses. This may be one of your favorite verses. Vamos para esse aqui, que talvez seja um dos versículos favoritos de vocês, pois é um dos meus. Ready? Some of you can quote it by heart. Alguns de vocês podem citá-lo de coração. Or is it by heart? De cor e salteado, talvez. Which one is it? I'll go with by heart. Eu vou de cor, não de coração. Yivne bet shua amli banav. What are you talking about? O que você está falando? Except Yahuwah build a house. Y'all know the rest of that verse? They labor in vain that build it. Same word, shua. A menos que Yahweh construa uma casa, eles trabalham em vão, shua, quem a constrói. If you build a house based on anything except Yahuwah and his truth, you are laboring in vain. Se vocês construírem uma casa baseada em nada além de Yahweh e a verdade dele, você está construindo em vão, meu amigo. Except Yahuwah build a house, yivneh bayit shua. Those who yivneh build a bayit, a house, are laboring in what? Shua. You want to tell me that Aleph Taf, his labor and his finished work is shua? Is that what you want to tell me? A menos que aqueles que livne, que constroem a casa, se construam, a menos que Yahweh construa essa casa, aqueles que livne, que a constroem, estão construindo em shua, em vão. Você quer dizer para mim que a obra finalizada do nosso Mashiach Yahushua foi em vão? É isso que você está falando para mim? Amalu bonav. They build in vanity. Eles constroem em vaidade, alu banav. Except Yahuwah keep the city, the watchman waketh in vain. You ever hear that? That's a continuation of that verse. Except Yahuwah guard the city, the watchman waketh in vain. That's the second part of Psalm 127 and verse 1. E essa é a segunda parte do Salmo 127, versículo 1. A menos que Yahweh guarde uma cidade, os vigias que aguardam acordam em shua, em vão. Continuação do mesmo versículo. Yishamar ear, unless the city is guarded, shua sheked shomar. Unless Yahuwah guards the city, the watchman waketh in vain. A menos que Yahweh guarde uma cidade, os vigias acordam em vão. Vanity shakad, the watchman. Vanity, he is awake. The watchman is awake in vanity. Unless Yahuwah guards the city, the watchman is awake for nothing, for emptiness. If Yahuwah doesn't guard the city, his guardianship is a waste. It is a shua. A menos que Yahweh guarde a cidade, o vigia guarda em vão. Ele acorda para nada. O proteger dele não vale de nada. Shua, é vazio. And we can go in literally scores of examples Nós conseguimos ver centenas de exemplos where the suffix onde o sufixo or the root shua, ou a raiz shua, shin vav aleph, shin vav ayin, is vain, false, untruthful, testimony, lies, idolatry. onde essa raiz shin vav aleph ou shin vav ayin significa vaidade, falta de valor, vazio, nada. Now, if you're going to have a shua, an aleph taf shua, which is not Yahuwah, but is some different God, you're going to need a false altar. You're going to need a church. You're going to need a building. You're going to need a synagogue. You're going to need a pastor to teach you that the Torah has been nailed to the cross. You're going to be cursing yourself every week because they are bringing his name to, they're saying Hashem, they're saying God with a hyphen in the middle, like that's supposed to impress you. You think anybody's impressed when they write God with a hyphen in the middle? That's a religious demon laughing at you. They're not impressing anybody. That's a religious demon laughing at you. Se tu tem al shua, seja lá quem for, você vai precisar de um prédio, você vai precisar de um altar falso, de uma igreja, de uma sinagoga, de um pastor que te ensina que foi pregado. Você fica esperando
Eles falam Deus, que tem aqui, enfim, no meio. Você acha impressionado quando você fala isso? Tem um espírito quando você fala isso. Now, the correct pronunciation A pronúncia correta is Shah. é S-H-A, chá. Shah. Chá. You shall not do Shua, Não farás chuá, but you shall acknowledge Yahuwah as Yahu Shah, or Yahuwah who saves, Yahuwah who delivers, Yahuwah who rescues. Yah, the name, the poetic short form, Shah, mas vocês faith, reconhecerão, is salvation. mas vocês reconhecerão o nome verdadeiro como Yahushá. Yah salva, a palavra poética, o nome, a parte poética do nome de Yahweh, Yashá, Yashá, Yahweh salva, Yahweh livra, Yahweh protege, a palavra poética Yahushá. So you have two choices. You're at a crossroads today. Então você tem duas escolhas, você está numa encruzilhada hoje. You will continue to bring his name to associate the poetic short form Yah and bring it to vain emptiness and idolatry, or you will repent and say, no, Yah is my Shah. Yah is my Savior. Yah is my salvation. He's not nothing. He's not nobody. He is my everything. Então vocês têm duas escolhas. Ou o meu Yah é um Shua, algo vazio, eu vou continuar falando isso para sempre, ou o meu Yah é o meu Shah, o meu Salvador, o meu libertador, o meu tudo. Yahushua, or the Shah, Yahushá ou o Shah, listen to this, is everything the Shua is not. ele é tudo que aquele Shua não é. If Shua is falsehood and lying and false witness, then Shah is truth, integrity, reality, and true witness. Então, se Shua é algo vazio, sem valor, mentiroso e enganoso, então Shah é verdadeiro, é cheio e é cheio de propósito. Não é vazio, sem valor, tem valor e é completo. Get this deep in your Ruach. Deixem isso profundo no Ruach de vocês. Put me back on the screen. Get this deep in your Ruach. Aprofundem isso no Ruach de vocês. Every warning in Scripture about Shua Tudo que está escrito nas escrituras sobre Shua can and must be replaced with Shah. tem e precisa ser substituído com Shah. Because when we say Yahushua, Yahuwah is Savior. Yahuwah saves. Shua, Yahuwah is nobody and nothing. He's a piece of snot. Get him out of my life. This is serious stuff. They are not the same. They will never be the same. I don't care what snake, serpent, or Nafal, fallen Nafal tells you differently. They are not the, you may choose to dismiss this message, but that does not mean that they are the same thing. They are not two ways of saying the same thing. They are not two ways of saying the same thing. Se eu falo Yahushá, ele é o meu salvador, ele é o meu redentor. Se eu falo Yahshua, eu estou dizendo que Yah não é nada, ele é um pedaço de meleca de nariz que eu posso jogar para fora da minha vida. Essa mensagem é algo extremamente sério, você pode dispensar e não se importar com ela, mas isso não significa que ela deixa de ser verdadeira e não significa que essas são duas formas de dizer a mesma coisa. Não importa qual foi a serpente ou o Nafal caído que diz para vocês que é a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Não importa o que disseram para vocês. A palavra diz o contrário. So Shah is everything that Shua is not. Então, Shah é tudo que Shua não é. Shua, vanity. Shah, fullness. Shua, vaidade. Psalm 24, Shah, verse 1. The earth is Yahuwah's and the fullness thereof. Shua, vaidade e vazio. Shah é salvação e completo. Salmo 34, versículo 1. A terra e a completude dela é de Yahweh. Shua, untruthful. Shah, reliable and truthful. Shua é inverdadeiro ou falso, enquanto Shah é verdadeiro e confiável. Shua, an idol that doesn't exist. Shua é um ídolo que não existe. We just read that in Psalm 37. Nós já acabamos de ler isso no Salmo 37. Yahuwah said, I am not Shua. Yahweh disse, eu não sou Shua. Shah is the true Yahuwah. Shah é o verdadeiro Yahweh. Exactly
the opposite. Exatamente o oposto. Now, someone may ask, well, what about the ayin and the aleph? Talvez alguém possa perguntar, tá, e que tal o Ain e o Aleph? Before we get there, Antes da gente chegar aí, put, the word Shah, a palavra Shah, Shin, Aleph, Hey. Shin, Aleph, Rei, There's no ayin. não tem Ain. The word Shua, A palavra Shua, Shin, Shin, Vav, Aleph. Vav, Aleph, There's no ayin. não tem Ain. So so far, ayin is not a factor, Até agora o Ain não é um fator, but it will become a factor. mas se tornará um. So let me repeat. Deixa eu repetir. Pay attention. Shua, Shua, Shin, Vav, Aleph, no ayin. Shin, Vav, Aleph, não tem Ain. To save, Shabah, Salvar, Shavá, Sha'ah, Sha'á, the desculpa, root word Sha'ah, a palavra raiz Sha'á, Shin, Aleph, Hey. Shin, Aleph, Rei. Okay. No ayin. Não tem Ain. Okay. So ayin is not a question. O Ain não é uma questão, uma pergunta. I think we can rest before the jury because I've made my case, but I refuse to rest. I'm going to keep going. Eu acho que eu posso descansar meu caso na frente do júri, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou descansar, vou continuar. If I ended right there, it's Se eu simple. terminasse aqui, é simples. All this is verified in Hebrew. Tudo isso aqui está verificado no hebraico. But let the jury stay out and deliberate a little bit longer. Mas vamos deixar o júri ficar deliberando um pouquinho mais tarde lá fora. You call me Moshe Cochran Eles podem me chamar de Moshe Cochran, não. or Moshe Robert Shapiro, Ou Moshe Robert Shapiro. or you can call me a member of the Yahuwah's Dream Team. Vocês podem me chamar de um membro do Dream Team de Yahoo. That's cute. But then we have what I would call, put me back up on the screen. But please, be so kind, AT&T. But then we have the Joshua problem. Mas aí nós temos o problema de Josué. Because everybody knows. Porque todo mundo sabe, Actually, this one here. Especialmente esse aqui, Everybody ó. knows that Joshua todo mundo aqui sabe que Josué is Yahoshua. é Yahoshua, Including Rivka, the wise virgin with the light. incluindo a Rivka, a virgem sábia com a luzinha. Everybody knows Todo mundo sabe that Sholiach is cray-cray. que o Sholiach tá doido, Because everybody knows porque todo mundo sabe that the name Joshua is Yehoshua. que o nome Josué é Yahoshua, Shua, Shua, the idol, o ídolo, the non-existent one, o não existente, the vain one, o vazio, the empty one. o vazio. Joshua, the one who bears false witness. Josué é aquele que dá falso testemunho. Houston, Houston, tenemos problemas. we got ourselves a big problem. Because everybody knows that Yehoshua has the what? The Shua. Porque todo mundo sabe que my- Yahoshua tem o Shua. Ay, Padre Celestial. Como o Señor Colodro, o cosa aquí, Señor Colodro en televisión. Señor Colodro, Yahoshua. Yahoshua. Ay, tenemos problemas más grandísimos, parísimos. Sábado gigante, Don Francisco. Ay, dolor en mi cabeza. We done got ourselves a big problem. Not so fast, Geraldine. Nem tão rápido, Geraldinho. Ferrara. Remember her, Geraldine Ferrara? The almost would-be vice presidente. Hi, Jerry. No, she was all right. She didn't bother me. I didn't bother her. So check this out. Dá uma olhada. So we do have an issue here. Nós temos um problema aqui.
Because I could have sworn Porque eu poderia ter jurado that Joshua que Josué or Yahoshua ou Yahoshua had the Shua suffix. tinha esse sufixo shua. Now let's put the notes back on the screen. Vamos colocar as notas de volta na tela. So if the word is Shah or has a Shah suffix, that means Yah is the Savior and does the saving. Então, se a palavra tem um sufixo shá, significa que Yahweh é que salva e ele que está salvando. Now, you'll note on the screen. No, put Agora my você- notes, please. Okay, and let's let's see where we are here. Yeah, Hey Vav Shin Ayin. Nós temos aqui Rei Vav Shin Ayin. The way we pronounce that properly without the church, the synagogue, the messianic rabbis, just the proper, simple way. A maneira simples de pronunciarmos isso aqui, sem a igreja, sem a sinagoga, a maneira simples de pronunciar isso aqui Is Husha. é Husha. Please pay attention. Prestem It's atenção. translated Joshua. That is not accurate. Traduzido Josué, isso não é. It's translated Hosea. É traduzido Not Oséia. Não é acurado. Husha is Joshua with É the Josué. Shah. Com o chá, Okay. Husha. Husha. The Hey is Yahuwah. Yahuwah is the Shah. Yahuwah is the Savior. O rei é Yahweh. Rei, Yahweh. Yahweh é que chá. Yahweh é que salva, que é o Salvador. There is no Hosea. Não há Oséias. Hosea's name is Husha. O nome de Oséias é Husha. There is no Joshua. Joshua's name is Husha Não há Josué. O nome de Josué é Husha. with an ayin. Here's the ayin ending comes in instead of the aleph, the ayin. Com um Ayin. E aqui que tu começa Okay. a terminação com Ayin ao invés do Aleph. Watch. Ayin in Paleo Hebrew means Yahuwah what? Sees. Very good. He sees. O Ayin no hebraico proto-sinaico. Yahuwah. O Ayin no hebraico proto-sinaico significa um olho. Yahweh vê. Yud, Shah. Yahweh. Yah saves Yah salva, Yasha. through his all-seeing eye. Ayin. Através do seu todo, do olho que tudo vê. Ayin. Nehemiah, highlight the last letter in that Hebrew word. Or if you can point to it right there. That's an ayin. Essa letra aqui é um Ayin. In Paleo Hebrew, it's the shape of an eye. No hebraico proto-sinaico é o sinal de um olho. Does anybody see a Shua here? Alguém tá vendo algum Shua aqui? This is from Bible Hub, by the way. Isso aqui vem do Bible Hub, aliás. If you go to Blue Letter, it's the same thing. Se vocês forem para a Bíblia Blue Letter, vai ter a mesma coisa. Now I'm going to show you how crafty the enemy is. Agora eu vou mostrar para vocês quão astuto é o inimigo. So this is Husha, Então esse aqui é Husha, derived from the root Yun Shid Ayin or Shah. derivado da raiz Yud Shin Ayin ou Shá. Yasha Yasha is the root word. é a palavra raiz. Husha Husha is the name é o nome based on the root word of Yasha. baseado na palavra raiz Yasha. And they even tell you, if you look carefully at Bible Hub, they tell you the ending is AH. There's no Hosea. There's no Hoshea. It tells you right there, if you look at the suffix, it's AH. E se vocês olharem o sufixo, está dizendo ali na pronúncia, na transliteração. A, Right? H, How do you não tem pronounce Oséias. AH? Não tem Oséias, não tem outra coisa, é A. Como é que se pronuncia A, H? A, Não. Husha. Now we're just getting started. A gente só está começando. Go to the next page. Vai para a próxima página. But wait a second. Peraí. Wait a second. Peraí. Actually, go further down. I'm going to backtrack. Keep Vamos um going. pouquinho mais para baixo. Now hold on to your hats. Does everybody have a kippah? Segura o chapéu aí. Todo mundo com chapéuzinho hoje? Sophia has a big kippah. Anybody else have a big kippah? Mas alguém aí tem um kipazão grande? That means hold on to your kippah. Isso aqui significa, ó, segura o kipá que vai explodir.
So we continue in our Bible study Então nós continuamos o nosso estudo bíblico, that most of the Messianic world is still shooing their way into idolatry. que a maioria do movimento messiânico está andando de mão dada com o Shua para dentro da idolatria. And then we're desperate for answers, so we go to Blue Letter Bible and we go to eSword because we need help. We need the original Hebrew. We got to have the original Hebreo. E aí a gente fica com medo e fica procurando resposta, a gente vai para o Bible Hub, a gente vai para o eSword, a gente vai para Blue Letter Bible, porque a gente precisa do hebraico original para ter respostas. Could you make that a big screen for a few minutes? Just for a few minutes? Or not possible? If you hit control, if you press control and scroll up, it's going to increase the zoom. There you go. See if you can center it. So everybody wants to study because nobody believes the preacher man, right? Todo mundo Because quer all the estudar preacher porque man wants is our what? What we all know that all the preacher wants is our money, right? There todo you mundo, go. todo mundo quer Amen, estudar. brother. Now you're Todo coming mundo- clean. Todo mundo quer estudar porque ninguém acredita no pregador, porque todo pregador só quer dinheiro, certo? Of course, doctor and the lawyer and the fortune teller. No, they don't want your money. They want to help you. Only the man of Yahuwah wants to steal your money. Agora, claro, o advogado e o médico, aqueles leitores de palma, eles não querem teu dinheiro, eles só querem te ajudar genuinamente. Get those Só o homem de comments arma off quer the que dê screen, dinheiro. please. I want to focus. I'm glad everybody's there, but this is not a time for Moshe Kanachowski to chat. Sorry. You handle the chat. I need to focus. Now, Friday night, I'll chat. All right. Okay. But not tonight. Not today. So I want to know the truth. I'm tired of people lying to me. I don't know if it's Yeshua, Yahushua, Yahu-Hahu, Ho-Hu-Hu-Hu. All right. Living on an Indian reservation. Woo! I don't know what it is, right? Eu não sei o que é. Se é Yahweh, se é Yahusha, se é Yahshua, se é Yasha, se é Yeshua. Eu não sei o que é. Eu não sei se sou um índio morando nas reservas lá. Não sei o que é. So the first thing that hits us is Yahoshua, Então, a primeira coisa que nos bate é Yahoshua. Yud, He, Vav, Shin, Vav, Ayin. Primeira coisa que a gente vê aqui, ó. Yud, Hei, Vav, Shin, Vav, Ayin. So that's Joshua. Então, isso aqui é Josué, não? Yahoshua. Yahoshua. Oh my, so what is Shaliach telling us? Então, o que o Shoré está dizendo para nós? It's right there. Tá aqui, ó. It's pronounced either Yehoshua or Yehoshua. É pronunciada ou Yehoshua ou Yehoshua. So there's a Shua there. Então, tem um Shua aqui. Why would Yahuwah allow Joshua to have Shua? Por que Yahweh permitiria que Josué tivesse um Shua? Why would Moses in Numbers 13 change his name from Husha to Yahushua? Por que Moshe mudaria o nome dele em Números 13 de Husha para Yahushua? Remember I told you? Lembra que eu disse para vocês? Joshua's name is Husha. O nome de Josué é Husha. Husha. Is there anything wrong with Husha? No. Tem alguma coisa errada com Husha? Não. But now that Joshua is Yahushua, Mas agora que Josué é it's Yahushua, got that Shua now. Joshua is an idol. Yahuwah is an idol. Moses took Husha, which was a Kadosh name, and turned Joshua into an idol by giving him the name Yahoshua. agora nós temos um problema, porque Moshe pegou Husha, que estava certo, com o sufixo Shá, e transformou Husha em Yahoshua, num ídolo, com o prefixo de vaidade e idolatria. Agora nós temos um baita de um problema. Excuse me, I don't believe that. Desculpa, eu não acredito nisso. I don't believe Yahuwah allowed Moses to change his name from Husha to Yah is an idol, or Yah is vain, Yah is empty, Yah does not exist. I don't believe that for a second. Eu não acredito que Yahweh permitiu que Moshe transformasse o nome de Husha em Yah é um ídolo, Yah é vão, Yah não serve para nada. Eu não acredito que seja verdade. Now, if you look at the right-hand side, Se vocês olharem no lado direito, this little exposition going on here essa pequena exposição acontecendo aqui, says that the word Yehoshua, or the name Joshua, Yehoshua, aqui diz que a palavra Yahoshua, ou o nome Josué, Yahoshua, appears 196 times in the Tanakh. aparecem 196 vezes no Tanakh.
Because after all, we want to study, right? We want to study. Porque depois, no fim das contas, a gente quer estudar, certo? So we're going to go to Bible Hub, right? We're going to go to eSword. Come on your little cell phone, because you want to. Original, no em português. Original. Então nós vamos pro Bible Hub, pro eSword, que a gente quer o original, sem em português, eu quero o original. Well, here the original people are lying to you. Aqui as pessoas originais estão mentindo para They're vocês. supposed to giving you the Hebrew without that stuff on top. Look what they did on top. Era para eles estarem te dando o hebraico, sem esses troços no topo ali, ó. Olha o topo das letras. Look at the top, right next to 3091. Olha o topo ali do ladinho de 3091. They added a U Eles adicionaram um U between the shin and the ah. entre o shin e o a. So now shin u ah is shua. Agora nós temos shin u a shua. So look what they did. You came innocently. You're a Bible scholar. You want to learn. You want to grow. You want to be mature. You want to be discipled. Agora vocês são eruditos bíblicos, vocês querem aprender, vocês querem ser discipulados, vocês querem ser mentoreados e crescer. And they're telling you the name is Yahoshua because it ends in Shua, Shin, Vav, Ayin. Look at that word right next to the right of 3091. Eles querem que te dizerem que o nome já que termina com Shin U A é Shua. Olha ali, ó, 3091, Shin U A, Shua. And then they have the unmitigated pelotos. E aí eles têm as pelotas The corajosas. pelotas, I'm not even sure which one it is nowadays. That it occurs 196 times. Really, Uncle Fester? Eles têm a coragem Really? de dizer que isso aqui Yeah, ocorre 196 vezes. Do-do-do-do. 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 Who wrote this stuff? Uncle Fester Gomez? Who was it? Quem que escreveu isso aqui? O Gomes? O tio Festo? Quem que escreveu isso aqui? I thought Gomez spoke French. Eu pensei que o Gomes falava francês. Now Morticia and Gomez are Hebrew scholars? Agora a Mortícia e o Gomes são eruditos bíblicos? Hebreus, né? No. Scroll down, please. Vai para baixo um pouquinho. We're going to take a few examples Nós vamos ver alguns exemplos of the 196. das 196 ocorrências. And then we're going to look at the 196. E aí a gente vai olhar as 196. So let's look at Exodus 17:9. Vamos ver Êxodo 17:9. Yahusha no vav between the shin and the ayin. Yahusha, não tem vav entre o shin e o ain. Exodus 17:10. Yahusha no shua at the end. Êxodo 17:10, não tem shua no fim. Now, click on that link, scroll down, Vai para baixo e clica and I nesse want link you aí. to click on that second link. Eu quero que você clique no segundo link. Not that one, that one. Yeah, can you click that on? There you go. Okay, make it as big as you can. Now, they told us that it was Shua or Yahoshua Eles disseram para nós que era Shua ou Yahoshua. 196 times. 196 vezes. Look at the top. Look at the top. S-U-A, Shua. Olha o topo ali, ó. S-U-A, Shua. See it? Everybody see it? Todo mundo vendo aqui? How many times is it Yahoshua or Shua? Quantas vezes que tem Shua aqui? How many times? 196? Okay, we're going to look at all 196, and you tell me how many you find. 196. Beleza, vamos ver We're gonna todas look as at all- 196. Vocês vão dizer quantos que vocês acharam. We're going to look at all 196, Nós vamos ver todas as 196. and you tell me if it's Yahoshua. E vocês me dizem se é Yahoshua. Scroll down, please, very slowly, Vai abaixando bem and devagarinho. we're going to check. A Continue. gente vai Let me checar. know. Let me know if you find a shin vav ayin at the end, or if it's all shin ayin. Keep going. Me avisa se vocês encontrarem Shin, Vav, Ain, ou se é só Shin, Ain. Me avisa se vocês acharem algum. Yahusha. Not so far, none. Até agora, nenhuma. Stop. Para I aí. found one. I found Encontrei one. uma aqui, ó. I found one. Encontrei uma. Deuteronomy Deuteronômio 3:21. 3:21. You see the vav between the shin and the ayin, that second to last letter? Right. Tá vendo o Vav aqui, ó, entre o Shin e o Ain? Highlighted. There you go. That's Shua. Isso aqui é Shua, ó. That's Shua.
Aqui tá Shua. Let's look at the other 195 times. Continue. Vamos continuar vendo as outras 195. Go slow. Go slow. Yahusha, 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 Yahusha. So far, no shuas at all except one. Right? Where Yep. was that? Deuteronomy 3:21. Keep going. Até agora, We're going to look at all 196 alleged Yahoshua. até agora, só em Deuteronômio 3:21 nós temos Yahoshua. Mas até agora só teve uma das 196. And Yoshi, you know a little Hebrew, so keep looking. Let me know how many you find. So far, nothing. Just that one. Now we're in the book of Joshua. You would think the book of Joshua would know the true name, right? Vocês, Who wrote the book of Joshua? Joshua. a gente Look at how he acharia, spelled his own name. a gente acharia que o livro de Josué teria um monte de Yahoshua, né? Porque ele tecnicamente tinha que saber escrever o próprio nome. Let's see how he spelled his own name. Vamos ver como é que ele soletrava o próprio nome. Anybody find the Yahoshua? So far, only Deuteronomy. Nada? AT&T? Nothing? I'm in a good place because I'm surrounded by Hebrew scholars Eu estou num ótimo lugar porque eu estou cercado de eruditos and some wise, good-looking virgins with lights. e umas virgens sábias lindas com as luzinhas. As a pastor, I got to say, I got the best-looking virgins in the world. Como pastor, eu tenho que dizer, eu tenho as virgens mais bonitas do mundo. That means everybody in this room that loves Yahuwah and filled with the Ruach is a wise virgin. Isso significa que todo mundo aqui nessa sala que ama Yahweh é uma virgem linda e sábia. So not a single reference. How many times did they say? That it was One. right at the top. Remember the big letters at the top? Remember U-A? Had those big fat letters at the top. Remember? Those big fat letters? Yeah, look how many times it says Shua. As if Moses would name his lieutenant and his successor, you're a nobody. Your Yahuwah's a nobody. He's a nothing, and you're a nothing, and I'm going to name you after him. Olha engraçado, 196 aparições, só tem uma aparição de Shua, como se Yahweh fosse permitir que Moshe chegasse para o sucessor, para o tenente dele e falasse, agora o teu nome é Yahweh é um nada. Faz sentido algum isso? By the way, this is a good time. If you brought a snack, you can nibble. I don't want you to get up, but because you're going to keep looking, see how many Yahoshuas we find in Scripture. Agora a gente vai ver aqui, ó, vamos procurar. Agora é um ótimo momento para comer alguma coisa. Vocês trouxeram um amendoinzinho, que a gente vai continuar olhando por todas as outras 190 e poucas aparições. It would be Yahoshua if it had a Vav or an U between the Shin and the Ayin. Seria Yahoshua se nós tivéssemos um Vav entre o Shin e o Ayin. Um U, na verdade, entre o Shin e o Ayin. Aí seria Shua. Already in the book of Judges. Now we're in Judges. Scroll up, please. There was ones in the book of Judges. There you go, Judges 2:7. Okay, let's write that down. Judges 2:7 and Deuteronomy 3:21. Thank you. Keep going. There you go. A little less. Okay. So, we found two. Nós encontramos duas. Now, I cannot address the Judges 2:7 because I have to look at the context. Eu não posso abordar de Juízes 2:7 porque eu tenho que olhar o contexto. But now, I want you to please turn Agora eu quero que vocês vão, por favor, to Deuteronomy 3:21, para Deuteronômio 3:21, where we do find Shua. onde nós encontramos Shua. So out of the so-called 196 times, we have two instances of Shua. Dessas 196, nós temos duas referências para Shua. 196, nós temos duas só. Go back to that screen on the top, please, so that everybody can see the Bible Hub, where they say it's Shua at the very top of their list. Go ahead. Yeah, the one you just had there.
No, put it in the center. Put that screen up in the center. Okay, go to the very top. So right off the bat, all the way up. They told us Lá no topo, ó, eles nos disseram that it was Shua. Look at it. que No, era Shua. a little higher. Shua, Shua. the header. Now we found out there's one, Agora nós descobrimos que tem uma and then Yoshi found another one, so now there's two. e o Yoshi encontrou outra. Então temos duas. So let's address that. Let's go to Deuteronomy 3:21. Vamos para Deuteronômio 3, 21. When you get there, somebody read me the whole verse, please. Alguém lê para mim o versículo inteiro, por favor? In the Hebrew and the RST&E, doesn't matter. And Yahushua, I command Come around here because nobody can hear you. and This is very Yahushua- important because we have, out of 196 times, we have two. So even if those two are Shua, Então, isso aqui é importante, porque dessas 196 nós temos duas. Mesmo que essas duas sejam Yahushua, so what should we do? Should we go with the 194 or the two? o que a gente deveria fazer? Ir com as 194 ou com as duas? Which one is the outlier? Qual dessas duas opções é o que está se destacando? If one is mentioned 194 times, the other two times, and we know Yahuwah's commandment in the third commandment, no Shua, which should we do? Should we go with the outlier, the two outliers, or should we go with Yahuwah's warning to stick to the 194? What should we do? Então, o que a gente tem que fazer? Ir com usar os 194 aparências do nome, com base no terceiro mandamento, que diz que não pode usar Shua no nome de Yahweh, levar ao vazio, ou usar esse destaque desses dois Shua. O que a gente deve fazer? Forget the RST&E. You're wasting your time. Esquece as RSTN, vocês estão perdendo tempo. Because I came to this understanding recently. Porque eu cheguei a esse entendimento recentemente. And the RST&E is something, it might say Yehoshua, E nas RSTN talvez diga Yahushua, because I wanted to differentiate porque eu queria diferenciar between Messiah and Joshua. entre o Messias e So Josué. my thinking was, if there's no other name under heaven O meu pensamento era, se não há nenhum outro nome abaixo dos céus, by which we must be saved, pelo qual nós devemos ser salvos, so I wanted to honor Messiah with Yahusha então eu queria honrar o Mashiach com Yahusha and call Joshua Yehoshua, e chamar Josué de Yahushua, because I didn't want to equate the name. There's only one name. porque eu não queria igualar o nome, só há um nome. And I wanted that name of Yahusha to stick out and to be separate. E eu queria que o nome do Mashiach separasse e fosse algo diferente. So I will fix that. E eu vou consertar isso. I will fix that for the next printing. Eu vou consertar isso nas próximas impressões. This is why it's important to stay flexible as a translator. É por isso que é importante se tornar flexível como tradutor. So if you look at the English, you're not gonna it's not gonna make sense. Se vocês olharem no inglês, não vai fazer nenhum sentido. Give me the whole verse, please, in Bible Hub. And can you read it without the Yehoshua? Yeah, But it says Yehoshua in that verse anyway. yeah. So go ahead. Deuteronomy, he's turning there. I'm gonna say He's looking for it, and you're going to read it. Go ahead. Deuteronomy 3:21. Here's it has Yahushua first. Correct. And we're going to fix And that. Yahushua, I commanded E Yahushua eu ordenei, at that time naquele momento, that saying, aquele ditado, your eyes have seen Aleph Tav, os teus olhos viram Aleph Tav. all that has done Yahuwah, Tudo que fez Yahweh, your mighty one, o teu poderoso, to two kings. a dois reis, These so will do Yahuwah assim fará Yahweh to all the kingdoms a todos os reinos, through which you pass there. através dos quais passarás. Okay. So start with the beginning again. Uh-huh. And And Yahushua, E Yahushua I commanded. eu ordenei. stop. So why, if the name is Yahusha, Se o nome é Yahusha, why in Deuteronomy 3:21 is it Yahoshua, por que em Deuteronômio 3:21 está Yahushua? which means destroy and empty?
O que significa destruído e vazio. The context tells us. O contexto nos diz. Give me the scriptures. Give me the scriptures. My scriptures? Yep. And make that a little bit bigger if you can. I'm not there. Nehemiah. There. It's hard to find the scriptures now. You were in Deuteronomy 3:21, right? No, I was here on my computer. Okay. Find me 3:21. Ve'et Yehoshua and Shua, E Yahoshua, Shua, tiviti ba'atahu, I ordered at that time, Siviti Ba'at Hahu, eu ordenei naquele momento, hahara lemor einecha harat, your eyes have seen et kol asher, all that os teus olhos viram tudo isso, tudo aquilo Asa has done, Yahuwah, que fez Yahweh, Elohechem, your Elohayam, Elohechem, o teu Elohayam, Lishnei HaMelachim, to the two kings, Lishnei HaMelachim, aos dois reis, Ha'ela, Ha'ela. Kach Yaseh Yahuwah, so Yahuwah will do, E assim Yahweh fará L'chol HaMemlachot, to all the kingdoms, Asher Ata over, which you are crossing over there. a todos os outros reinos pelos quais passarás lá. Here he is saying, you are the military leader Então aqui ele está dizendo, tu é o líder militar who will destroy all the kingdoms of Canaan. que destruirá todos os reinos de Canaã. And your mission is you will destroy all the heathen kingdoms of Canaan on behalf of Yahuwah. Today, for Israel's sake, when you cross over, Yahuwah will shua or destroy all those kingdoms, just like he did to the two kings on this side of the Jordan. So he uses Yahushua to describe Eheyeh Asher Eheyeh. I will become what you need me to become. And here he needed Yahuwah to become a military general to wipe out the 7 nations that were in Canaan land. Come on, somebody. That's why this is an exception. This is a description of his mission as military commander. Isso aqui é uma descrição da missão dele como líder militar. Em outras palavras, tu é o meu líder militar e como eu destruí aqueles reis e tu viu, tu vai chuar, vai trazer a nada esses próximos reinos. Então, ele deixou a soletração do chuá porque era uma descrição da missão que ia acontecer através do líder militar de Yahweh. Yahuwah was instructing Yahusha Yahweh estava instruindo Yahusha how to become Yahushua a como se transformar em Yahoshua in order to clear the path para limpar o caminho for Yasrael to enter Canaan. para que Yasrael entrasse em Canaã. Here, Yahoshua Aqui, Yahoshua is a title for the mission é um título para a missão or an adjective ou um adjetivo describing Yahuwah's destroying instrument descrevendo o instrumento de destruição de Yahweh as an instrument, not as a person. como um instrumento e não como uma pessoa. So it reads, to the one who will make them vain, Então aqui lê, para aquele que o fará vão, to the one who will bring them into nothingness, para aquele que o trará ao nada, be strong seja forte and very courageous. e muito corajoso. That was easy. Isso foi fácil. One exception Uma exceção that I found que eu encontrei, describing the mission descrevendo a missão and who Eheyeh Asher Eheyeh was about to become. e quem que o Eheyeh Asher Eheyeh estava prestes a se tornar. So he said to Yahusha, Então ele disse para Yahusha, for the next mission, para a próxima missão, you will be my Yahushua. tu será o meu Yahoshua. I will destroy these nations Eu destruirei essas nações and bring them to nothing e as trarei a nada through you. através de ti. Hello? Now, Yoshi found another one, and I don't have the time to study that. And if I did, I'd have to pause the message. But I can assure you the explanation is there in the Então, Ruach. The o Yoshi, explanation is there in the Ruach. o Yoshi encontrou mais um, e eu não tenho tempo de estudar isso agora, porque eu teria que parar a mensagem, mas eu tenho certeza no Ruach que a explicação está lá.
Go ahead. Interestingly, De forma interessante, in the verse that Yoshiao found, no versículo que o Yoshiao encontrou, it actually has two references to Yahusha. lá tem duas referências para Yahusha. The first one does not have the wow, A primeira não tem o uau, but the second one does. mas a segunda tem. Put it up on the screen in the Hebrew. Let's get Yoshi brought this up. I was going to close, but because But the Yoshi first brought it up, one- I can't close. I got to I address it. noticed in the first one, the first reference, Na primeira referência eu notei, it's talking about just the person ela estava falando só da pessoa, as a human. como um ser humano. And it seems that in the second reference, E lá, aparentemente, na segunda referência, it's highlighting the fact that Yahusha, está destacando o fato de que Yahweh, Yahusha, servant of Yahuwah, o servo de Yahweh, saw the greatness of Yahuwah. e ele viu toda a grandeza de Yahweh. You might be right. I have to see it. I It's can't. interesting the difference. I can't do an analysis without seeing it. That's Eu não you consigo may- ver uma análise sem ver isso. so let me do this. Okay. So y'all understand with Deuteronomy 3:21. Todos vocês entenderam Deuteronômio 3:21? Even if it said Yahushua, Mesmo se dissesse we're Yahushua, not going to ignore the 194 and go with the one. nós não vamos ignorar Right? 194 e ir com Right? a uma. My name is Moshe. You hear my wife call me Mo, like Mo's Bagels. O meu nome é Moshe. A minha esposa me É? chama de Mo de vez em quando. So when I'm eating, I'm Mo because I'm like the bagel guy, right? Quando eu tô comendo, eu sou Mo, igual o cara do bagel, certo? But the rest of the year, it's Moshe, right? Mas o resto do ano é Moshe, certo? That's an easy explanation. Now let's see what. Let me put it up on the screen, please. Essa é uma explicação fácil. Vamos colocar na tela aqui. Judges 2:7. Juízes And I don't want 2:7. anybody interrupting so I can focus. Eu não quero ninguém me interrompendo para que eu possa focar. Can't believe how slow this Chromebook is. Oh, you give out. It's way too slow. Let me get rid of it. And get another Chromebook. Only kidding. Judges 2:7. Juízes 2:7. Vayavdecha Eved, and so served Então serviu Ha'am, the people, o povo, Ha'am, Aleph Taf Yahuwah, Aleph Taf Yahweh, Kol Yemei Yahusha. em todos os dias de Yahusha. Okay, so all the days of Yahusha, Então todos os dias de Yahusha, no problem there, right? sem problema aqui, por enquanto. There's no Shua there, right? Não tem Shua aqui. So when Yahusha was alive, all was Shah, saved, delivered, all was well. Right? Então, All was well. Okay. quando Yahusha estava vivo, estava tudo bem, todo mundo serviu o povo, estava todo mundo protegido e liberto. Até agora, tudo bem. Continue. V'chol, scroll down. V'chol yemei haskenim, all the days of the elders, Em todos os dias dos anciãos, asher ha'arichu, who were lengthened, their days were lengthened, os dias deles foram aumentados. acharei Yehoshua, Acharei Yahushua, asher ra'u, they saw Asher Ra'u, eles viram all the works of Yahuwah. todas as obras de Yahweh. So scroll back up. Okay, keep going down. So while he was alive, Então, enquanto ele estava vivo, it was Yahusha. era Yahusha. Scroll down. All the days of the elders after Yahusha, E todos os dias dos anciãos depois de Yahusha, that led to the age of the judges and therefore the age of destruction. So in essence, you have two ages here. e depois de Yahusha nós entramos na era dos juízes, ou a era da destruição. Então, em essência, nós temos duas épocas aqui. While he was alive, Yahuwah was our salvation. Enquanto ele estava vivo, Yahweh era a nossa salvação. Once he passed away, Uma vez que ele faleceu, the elders became the judges. os anciãos se transformaram nos juízes. Now they knew him as Yahushua, the one who would destroy, because every man didn't follow Torah, and every man was doing that which was right in their own eyes.
E agora, depois que Yahusha morreu, ele se transformou em Yahoshua. Então, depois dele, Yahweh se transformou naquele que destrói, And- porque no tempo dos juízes, todo homem estava fazendo aquilo que era certo aos seus olhos. And the judges would be chosen by lottery. No, the judges would be chosen from the elders. E os juízes eram escolhidos pela loteria. Não, eles eram dos anciãos. Those wicked judges, Esses juízes malignos, where did they come from? de onde eles vieram? They didn't come from American Idol. Eles não vinham do American Idol. Don't interrupt me. They came from the elders. Eles vinham dos anciãos. So all of a sudden, in the days of wickedness, he's no longer saving, but he is judging and destroying Israel because they will not hearken to his voice. See, these are easy explanations. And even if I'm 100% wrong with these two explanations, which one are we going to go with? The 194 or the 2? We're going to go with the 194, right? Obviously. Então, depois que entrou no tempo dos juízes, nós temos o tempo da destruição. Por isso, nós temos a soletração diferente. Basicamente, quando entram os juízes, eles renegam o único juiz que estava acima de Yahushua quando ele estava vivo, e aí nós temos todo esse problema. Então, mesmo que eu tivesse 100% errado com essas fáceis explicações, o que nós vamos fazer? Seguir os 194 ou seguir as duas diferentes? So the name Yahoshua Então, o nome Yahoshua, in Judges 2:1, em Juízes 2:1, pardon me, 2:7, desculpa, em Juízes 2:7, is a commentary on the status of the nation. é um comentário sobre o status da nação. When Joshua lived, his name was a commentary on the status of the nation, right? Quando Josué vivia, o nome dele era um comentário no status da nação também. Because notice, Yahusha was gone. Porque lembra, Yahushua não Stay estava with mais me. lá. The salvation of Yahuwah had what? Turned into the what? Judgment and destruction of Yahuwah. A salvação de Yahweh tinha se transformado em destruição e condenação de Yahweh. And who was Yahuwah destroying? E quem que Yahweh estava destruindo? His own people. O próprio povo. Because every man was not following Torah, but doing that which was what? There you go. Porque todo o povo não estava seguindo a Torá, mas o que era certo aos próprios olhos. But the point is, remember when we started looking Mas o ponto é, lembra quando a gente começou a procurar in Bible Hub, no Bible Hub, Blue Letter? Blue Letter? The heading right at the top told us Yeshua. O título dizia Yahushua. It already polluted our thinking. Já tinha poluído o nosso pensamento. And as soon as we started looking for Yahushua, all we found was Yahusha. E logo que a gente começou a procurar, tudo que a gente encontrou foi Yahushua. Except when Yahuwah was going to destroy the 7 nations, Nephilim nations of Canaan, Exceto quando Yahweh ia destruir as 7 nações Nefilim de Canaã and destroy Israel because they brought judgment upon themselves. e depois destruir Israel porque eles trouxeram juízo sobre eles mesmos. Yes? Sim? But when Moshe was alive, Mas quando Moshe estava vivo, when Joshua was alive, quando Josué estava vivo, it was always Yahusha. sempre foi Yahushua. Moses took the name Husha Moisés pegou o nome Husha in Numbers 13 and added Yah. e em Números 13 só adicionou Yah. So Husha, Então Husha, there is no Hosea, there is no Joshua. Husha became Yahusha. não tem nem Josué nem Oséias. Husha virou Yahusha. Friends, I can't do any better than that Amigos, eu não consigo fazer melhor do que isso. because you can't improve upon the word. Porque não dá para melhorar a palavra. I can't do and I'm glad Yoshi found that second exception E eu estou feliz que Yoshi encontrou a segunda exceção. because then I would have gotten an email. Oh, I found, so I'm glad you found it. Porque daí eu teria recebido um e-mail depois. Ah, eu encontrei. O bom é que se tu encontrou aqui. And actually, it's even more poignant Na verdade, fica ainda mais pungente o negócio. that the 2 times that it doesn't say Yahusha, it refers to the destruction of the Nephilim and the destruction of the leaders who led Israel astray. It's very appropriate. É muito apropriado que as duas aparições de Shua é na destruição dos povos cananitas e na destruição dos líderes de Israel que levaram o povo para se desviar. So let's bring it all back to Messiah. Então vamos trazer isso para o Messias de novo. Was he more like Yahusha, Ele era mais como Yahusha? or was the Messiah more like the wicked judges and the kingdoms in Canaan?
Ou o Messias era mais como Right? os ímpios juízes e os líderes de Should- Canaã pagãos? Should we honor Yahusha as a righteous Messiah? Nós deveríamos honrar Yahusha como um Messias justo? Or should we give him the name of the corrupt judges and the Nephilim nations in Canaan? Which one should we give him? Ou nós deveríamos dar a ele o nome das nações pagãs de Canaã e dos líderes impuros de Israel? Case closed. Caso fechado. Now the jury can come back in Agora o juiz pode voltar aqui, because the verdict has been delivered. porque o veredito foi entregue. Mariana, you wanted to quickly say something? No, you can say. Go ahead. What do you want to say? But come close so people can hear you. About what? Say it later.